Olá, galerinha! Bem-vindo a mais um Café com Forex, hoje dia 12 de maio de 2022. Vamos dar uma olhada no mercado. E antes da gente começar, galerinha, não se esqueça que na descrição do vídeo a gente tem um link do nosso grupo do WhatsApp. Ali eu estou postando estudos fundamentais, técnicos, ideias, dicas, coisinhas assim. Ontem mesmo a gente pegou ali vários movimentos do mercado, né? Lembrando que ontem foi um dia, digamos, um pouco difícil, né? Porque se a gente olhar isso aqui, o dólar, por exemplo, no 15 minutos, para olhar em mais detalhes, como foi ontem, nós podemos ver que no início, né, do dia de ontem, a gente estava com um modo de dólar caindo, né? Os índices dando uma certa correção. Depois a gente teve os dados de inflação dos Estados Unidos, a gente viu o dólar pulando, né, inicialmente com esse dado. Depois o dólar voltou a cair, voltou praticamente aonde estava e depois mais uma vez subiu, né? Então a gente teve aqui meio que um W ontem do movimento do dólar, né? Algo que foi bem interessante. A gente pegou aqui, se não me engano, duas das movimentações, né? Que aconteceu aqui do lado do dólar, olhando outros mercados, as correlações, enfim, foi bem bacana ontem. Os estudos que fizemos juntos ali no grupo. Então, o grupo é grátis, tá? É só entrar no grupo, acesse lá, pega as informações, aprenda. Tem muitas dicas bem bacanas ali que você pode aprender e aplicar isso para os seus estudos, tá? É, é isso, tá bom? Enfim, vamos falar sobre hoje, né? Hoje já tivemos aqui na parte de manhã alguns dados vindo do Reino Unido, né? Dados que eu falei para vocês que talvez não iria afetar tanto o mercado assim, deu uma pequena movimentação na Libra, né? Se eu mostrar isso aqui em mais detalhes, vocês vão ver que deu, mas o que aconteceu foi que com essa notícia, após ter movimentado um pouco a Libra, né, meio que começou, a Libra teve talvez uma razão de continuação de a queda, né? Lembrando que a Libra ontem já estava um pouco, já não estava com uma cara muito boa, né? Porque ontem vocês podem ver que a gente voltou para essa região aqui perto do 2400, que era o topo do nosso range, duas vezes e não conseguiu romper acima desse 2400. Para mim isso já foi uma bela de uma informação que a Libra estava com uma gigantesca dificuldade, né? Depois a gente voltou basicamente, fechamos o dia mais ou menos nessa região que era na baixa do nosso range, né? Algo que também foi já super feio também para fechar o dia ali, e aí vocês podem ver que foi continuando, veio os dados, só deu um pouquinho mais de energia para ele cair e aqui estamos, né? Então realmente a Libra com uma cara bem feia, veio os dados, deram um pouquinho mais de razão para ele cair, porque se a gente olhar os dados com mais detalhes, a gente pode ver que alguns deles vieram abaixo do esperado, né? Vocês podem ver que o PIB veio abaixo do esperado, de 3 meses, o mensal, o primeiro trimestre, crescimento anual, balanço comercial, produção industrial veio o único positivo, né? Já o restante veio um pouco abaixo do esperado. Então isso realmente não é nada bom, né? Então deu um pouquinho dessa razão para a Libra, mais razões, né? Para a Libra continuar a sua queda. E o que aconteceu também é que o dólar também o dólar também sentiu uma certa pressão para subir hoje nessa abertura da Europa e a gente pode ver que o euro está fazendo novas baixas, né? Para quem tem acompanhado o café, eu acho que isso aqui não é surpresa para ninguém, porque ontem mesmo eu falei para vocês que o euro não estava voltando perto desse 38,2, nem chegando ali estava, né? E isso para mim era uma certa preocupação para os compradores, porque o euro estava sim com uma cara super pesada, né, super negativa, né? Eu falei para vocês sobre um possível triângulo, a gente falou tudo sobre isso, né, na verdade. E aí, olha o que aconteceu, né? A gente quebrou essa baixa que a gente também tinha falado, que estava no 0,482, e agora a gente pode ver essa continuação de queda aqui no euro no momento, né? Muita gente tentando comprar o euro aqui, né? Talvez olhando esse nível super importante no semanal, né? Desse 0,5. Mas não se esqueça, né? Que a gente já foi para baixo dele um pouco e depois voltou para cima aqui em 2017. A mesma coisa aqui em 1997. Então, algumas vezes o euro sim vai um pouco abaixo deste nível
e depois volta. Então, para mim, como eu disse para vocês já há alguns dias, né? Eu tô deixando o euro fazer o que ele tem que fazer, esperando confirmações que ele realmente talvez esteja querendo virar, porque enquanto isso não acontece, a gente tem que respeitar a tendência, tá? Então deixa ele fazer, deixa ele pro 0400, deixa ele pro, sei lá, 03, aonde ele quiser ir, né? Nessa volta para cima é onde a gente vai medir a movimentação do euro e ver realmente aonde ele vai nos dar a confirmação de virada, né? Mas eu tenho que ser bem sincero, esse movimento do euro, o euro nos últimos dias tem estado mais forte que os outros pares, outras moedas, tá? Isso não podemos esquecer, né? A gente consegue ver isso muito claro no euro libra, né? A gente consegue ver isso muito claro em outras moedas, né? Euro, dólar australiano, euro da Nova Zelândia, vários pares, né? A gente consegue ver essa força do euro. Então, o euro está segurando melhor. Eu sei que hoje a gente está tendo uma queda aqui, mas comparando essa semana, principalmente, vocês podem ver que o euro está bem mais forte que as outras moedas. Isso não quer dizer que tem que comprar hoje, mas quer dizer que ele está segurando bem. E não sei quando, mas quando o dólar dá sinais de topo, é quando a gente realmente, o euro pode começar a chamar bastante atenção, tá? Então, mais ou menos é isso, mas voltando para o calendário, né? Hoje a gente ainda vai ter o índice de preço ao produtor, né? O PPI. Fique de olho nesses dados, que é mais um dado de inflação, né? Então fique de olho nisso. Vai vir às 9h30 horário de Brasília e depois confiança do empresário do Brasil às 11 horas da manhã. Basicamente, galera, essas são as nossas notícias de hoje. Bem tranquilo, né? E amanhã também a mesma coisa. Vocês podem ver que são poucas notícias. Só vamos ter realmente o índice de preços de exportação e exportação. Importação e exportação dos Estados Unidos e a confiança do consumidor também às 11 horas da manhã. Então, hoje e amanhã, enquanto aos dados, são dias bem tranquilos, né? Não temos assim tantas notícias como a gente viu aí alguns dias atrás, né? Então é isso, vamos já para a parte técnica, já que então não tem notícias, não tem nada, vamos focar então na parte técnica. E o euro, galera, então rompeu o nosso triângulo e também está abaixo do 0,482, né? Fechando essa vela abaixo dessa linha vermelha, né, que é essa baixa importante que tivemos aqui, vai confirmar que o euro está realmente em um modo de rompimento. E eu não duvido do euro, então, querer vir buscar esse FIB 0,424. Lembrando também que no diário, a gente tem também, ó, pegando essa última movimentação de queda, de correção que tivemos lá em cima, entre dia 7 de março e 31 de março, vocês podem ver que também temos nossa terceira retração aqui no 0,427. Então, nessa região do 0,424 e 27, pode servir como suporte aqui no euro, tá? Para hoje, caso chegue lá. E depois, galera, se não segurar ali, fique de olho então no 0,400 redondo. E depois a gente já está falando então do 0,365, tá? Esses são os níveis que estou de olho no euro para baixo, tá? Mas o euro agora, por ter feito esse rompimento, galera, a gente não pode ver ele então voltando acima do 0,500, ok? Se isso acontecer, pode ser que ele rompeu o triângulo, fez esse último movimento de queda e aí esteja talvez fazendo um rompimento falso, algo que pode nos lidar com uma volta lá para o 0,600 novamente. Então, tem esse número aqui, esse 0,500 agora anotado. Eu vou até mover essa linha vermelha só para a gente ter esse nível mais destacado aqui. Então, enquanto a gente estiver agora abaixo desse 0,500 hoje, é um euro que com certeza está em um modo rompimento e a gente pode ver esses níveis de baixo sendo alcançados, ok? Mais ou menos é isso. Eu acho que chegando nesse primeiro alvo que a gente mencionou, eu acho que é aqui que você já quer garantir uma boa parte dos seus lucros, tá? Garante metade, garante, sei lá, 40%. Faça alguma coisa, mas garanta um pouco dos seus lucros aqui, tá? Porque lucro é somente quando você fecha a posição, uma parte da posição. Enquanto a posição está aberta, tudo pode acontecer, né? Então, muito cuidado, tá? Aqui no euro, neste nível aqui. Eu não sei o que pode acontecer. Pode ser que a gente continue realmente, tá? Mas você não quer ficar pagando para ver, tá bom? Vamos ir pro dólar yen, porque o dólar yen aqui, eu acabei de receber a notificação que a gente rompeu. E aqui é uma região, galera, que é super importante. Lembrando que ontem eu falei para vocês, né? Que a gente tem que segurar acima desse 1,29, não podemos ter um fechamento abaixo. Isso ainda continua sendo super válido, na minha opinião, tá?
É um FIB que a gente tem aqui, também uma zona de suporte, como vocês podem ver, 128,50 e também o 618, né? Essa região que a gente está aqui agora. Então é aqui que basicamente o dólar yen pode sim parar. Agora a gente não quer ver um fechamento abaixo dessa linha laranjada, que é o 129,00. Tá? A gente tem 1 hora e 20 minutos ainda para fechar essa vela. Algumas coisinhas podem acontecer, né? Vamos ver, mas fechando abaixo desse 1,29, galera, eu mesmo já não vou ficar muito confiante com esse dólar yen. Talvez a gente venha para 1,28, né? Então a gente já está falando de um movimento um pouquinho grande aí, né, para essa região. E se esse 1,28 não segurar 128 aí, não sei o que vai acontecer nesse dólar yen, tá? Porque aí vai começar a ficar um mercado já um pouco... Não vai ficar com uma cara muito legal, não vai ficar muito claro, vai ficar um pouco confuso. E quando isso acontece, eu mesmo prefiro ficar um pouco longe até que as coisas fiquem mais claras, tá? Porque, por enquanto a gente segurar principalmente essa região, ainda é uma tendência de alta, né? Não vamos esquecer disso. No diário, a gente só está tocando aqui, como vocês podem ver, na primeira média, que é a média período 20, né? Do diário, que é uma média que, né, enquanto o mercado seguro é uma tendência, uma super tendência, e só pode estar fazendo uma correção, tá? Então vamos ver, a gente acabou de fazer uma nova baixa, tá vendo? Abaixo dessa última baixa aqui. Então aqui que vai ser bem interessante agora ver o que acontece, porque se ele fez essa pequena nova baixa e voltar acima do 1,29, pode ser que a gente tenha feito agora, acabado de ter feito um rompimento falso aqui embaixo, tá? Isso me lembra muito daquele estudo que a gente fez no dólar canadense, né? O dólar canadense fez exatamente isso aqui, tá vendo? Fizemos uma nova baixa, pequena nova baixa, e daí do nada, vrum. Talvez isso pode acontecer no dólar yen, mas a primeira coisa agora que os compradores querem ver é esse dólar yen voltando primeiro acima do 1,2900 e depois aqui acima desses 129,40, tá? Voltando acima disso, aí sim vai confirmar que realmente só fomos aqui para estopar um pouco a galera e esteja voltando para cima, tá? Então fique de olho aqui, mas agora se não segurando nessa região aí, eu acredito que podemos ir para um 1,2800, tá? Que também é um 786, né? E também um número redondo, um número que o dólar yen pode sim respeitar, tá? Então fique de olho nesse dólar yen. Então, primeira resistência 1,2900, depois 129,40 e depois a gente pode voltar para cima aqui rapidamente, perto dos 130,50, caso isso aconteça. E os suportes são esses aqui nessa região dos 128,50 e depois 128,00. Ok? Dólar suez, segurando bem firme, não é novidade, né? Não é novidade, mas aqui que está o negócio, né? O euro está fazendo novas baixas e o dólar suez não está fazendo novas altas, tá? Aqui tem tem uma desconexão em correlação aqui. Um dos dois podem estar mentindo, tá? Então isso você tem que ter muito anotado aí. Será que é o euro que está mentindo? Será que é o dólar suez que está mentindo? Talvez ele vai aqui do nada aqui para um 1,00. Pode acontecer isso? Pode, tá? Pode sim acontecer. Então, um pouquinho de cautela. Caso a gente comece a fazer novas altas, aí sim eu acho que na minha confirmação vai confirmar que realmente o dólar suez só estava com uma certa preguiça, né? Preguiça de voltar para cima, mas ele tem que começar a fazer novas altas logo e ir direto aqui para esse 1,00, tá? Nossa próxima resistência. E depois aquela região que a gente já tem falado bastante, né, aqui no semanal, que é o 0,039, tá? Suporte para ele respeitou muito aquele suporte que a gente tinha anotado, né, que é nessa região do 98,75, e acredito eu que aqui ainda vai ser a nossa região de suporte, tá? Pode ser que esse dólar suez esteja apenas formando um range aqui, certo? Pode ser o caso ele não faça muita coisa aqui, não saia daqui de cima, pode ser que aconteça, tá? Então, algo para anotar, mas ele tem que... Se o euro quer descer mais, esse dólar suíço tem que começar a fazer novas altas rápido, tá? Para que isso aconteça, tá bom? Então, o primeiro suporte é 98,75 e depois começa a chamar bastante atenção esse 98,00, mas é aqui que ele tem que segurar, porque se não segurar aqui também, acredito eu que a gente pode ter um movimento bem negativo e possivelmente um grande alerta sobre uma certa reversão aqui neste par, tá? Então, algo para ter em mente, a gente está bem acima, né, deste nível. Então, né, o 98,00 não vai ser alcançado hoje. Bem provável que não.
mas nos próximos dias fique de alerta nessa região aqui, tá? Então esse é o dólar suíço. Dólar canadense, galera, é um que tem que ficar bem de olho. Eu até tentei comprar ele hoje de manhã, mas eu confesso que estou um pouco chateado, porque a gente pode ver um grande movimento negativo no euro, a gente viu um grande movimento negativo na libra, e esse dólar canadense não conseguiu nem subir acima dessa região de resistência pequena que ele tem aqui do 30,37, tá? Isso me preocupa realmente, tá? Um pouquinho. Principalmente quem está querendo fazer um day trade ou scalp, realmente não é nada bom. Para quem é swing trader, acredito eu que quem foi swing trader comprou nessa região aqui, né? Então ele tem ainda né, mais espaço para trabalhar aqui, né? Não é tão complicado assim, mas para quem é day trade e comprou aqui achando que ele iria romper, né, com o euro caindo, libra caindo e tudo mais, eu acho que está um pouco chateado, porque ele realmente não conseguiu fazer essa mesma reação, tá? Mas olhando ele, esse dólar canadense, o que pode estar acontecendo, tá, é que de talvez ele está... Eu não sei, galera, pode... Eu vou deixar uma forma mais simples. Pode ser que a gente esteja também construindo um range aqui em cima, tá? Mas uma coisa muito clara agora, algo é muito claro agora, é que a gente agora está entre dois grandes níveis, né? 30, 50 e essa região perto aqui do 29,00. Para mim, esses são os dois gigantescos preços neste par, tá? Enquanto a gente está no meio desses dois preços, pode virar uma certa bagunça, talvez, tá? Mas esses são os dois níveis. Rompendo aqui o 30 e 50, acredito eu que a gente pode dar um tiro para cima de 50 pips, chegando nessa região do 31,00, na minha opinião, tá? Agora, se a gente voltar abaixo do 1,2900, para mim é um rompimento falso bem interessante que pode nos lidar com um movimento bem ruim lá perto do 1,2700, ok? Então, mais ou menos é isso que eu vejo aqui no dólar canadense, para ser bem sincero com vocês. Comprar aqui, né, eu comprei mais ou menos aqui onde ele está agora, né, basicamente, o stop loss está um pouco logo abaixo, então provavelmente serei estopado aqui agora, tá vendo? Mas se você quer fazer já mais um swing trade, acredito eu que você quer comprar aqui perto, mais perto do 29,00 possível, tá? Porque seu stop loss é aqui, ó, 28,90, 28,80 e 28,80. Não precisa ser mais do que isso, tá? Para ser bem sincero. Então, esse mais ou menos é a minha visão no dólar canadense. Mas ele já deveria estar um pouco mais acima, né? Não respeitou tanto essa queda do euro, não respeitou tanto a queda da libra, não respeitou tanto a queda do dólar australiano, não respeitou tanto a queda do dólar da Nova Zelândia. Ele simplesmente só ficou enrolando. E agora, se caso o dólar desça um pouco, ele provavelmente vai descer para cá, né? Então, aí começa já a complicar um pouquinho, tá? Então, é um par interessante, mas você quer fazer as negociações agora aqui perto, né? Se ele já não rompeu aqui, aqui que você já não quer mais negociar, você quer esperar agora, talvez essa volta para essa região, para daí talvez uma tentativa de compra ali, tá? Então, mais ou menos esse é o dólar canadense. E aí os últimos dois pares é o dólar australiano, né? O dólar australiano fez novas baixas junto com os índices, né? Os índices ontem não conseguiram subir. Mas vocês podem ver que o índice agora está numa FIB retração aqui no curto prazo interessante. Então vamos ver o que acontece aqui, né? Então já está servindo como um certo suporte, como a gente pode ver no curto prazo, na minha opinião, né? Mas aí que tá, né? Aonde olhar agora para o índice, né? Na minha opinião, tá ficando bem interessante agora a gente ver o que acontece perto desse 38,2 aqui no semanal, né? Esse FIB interessante que temos aqui, com a baixa do Covid lá na alta. Pode ser, a gente não tá tão longe, né, galera? A gente tá falando perto da casa ali do 3.810, né? Então não é tão longe assim. Pode ser que a gente alcance aí esse nível nos próximos dias, ou enfim, alguma coisa assim pode acontecer, mas tudo vai depender dos índices envolvendo esses dois pares aqui, né? O dólar australiano fez novas baixas junto com os índices, está respeitando muito bem, está respeitando super bem o que os índices estão fazendo. A correlação está super, super forte entre os dois mercados. Algo que é muito bom, porque facilita o nosso trabalho, né? A nossa leitura dele, né?
Se os índices estão subindo, esperar que os dois subam juntos. Se o índice está com cara que vai cair, esse par vai cair junto com os índices também. Então, isso é bem bacana. Agora, aí que tá, né? Tem mais para o índice cair? O que vai acontecer? Na minha opinião, esses dois pares só vão começar a subir para cima junto com os índices, se os índices também subirem. Agora, se os índices continuarem a cair, esse dólar australiano realmente pode continuar a cair. E o meu sonho de ver talvez esse 6800 sendo batido está cada vez mais próximo, né? A mínima de hoje já foi 68,73, então só faltou 73 pips para chegar ali. Pode ser o caso? Talvez. Tá? Talvez a gente realmente possa ver esses preços, tá bom? Então, algo para ter em mente, lembrando que ontem enganou muita gente aqui, né? Esse movimento de alta no dólar australiano, né? Muita gente vendo ele voltando acima de 70,00, né? Deixou as pessoas sonharem que talvez teriam um rompimento falso aqui nas baixas. Mas eu disse para vocês que a última chance dos vendedores era essa região dos 70,50. E a gente tocou ali exatamente e desceu. Então, né? Então, o que nos confirma é que enquanto agora a gente estiver abaixo desse 70,50, é de queda apenas um movimento acima de 70,50, que talvez vai nos confirmar que temos algo interessante aqui e possivelmente uma baixa, tá? Então, enquanto estiver abaixo de 70,50, é tendência em curto, médio e longo prazo de baixa, tá? Então, mais ou menos fica aqui. Talvez ele faça uma brincadeirinha aqui agora, né? Junto com os índices, suba um pouco mais e tal, mas vai tudo depender dos índices esse par aqui, tá? Então não fique iludido querendo comprar ele, sabendo que os índices não estão com uma cara boa. Você está fazendo isso de uma forma errada, tá? Então, quando você achar que os índices estão em preços bacanas, é aqui que talvez você possa vir e comprar, né? Eu sei que o SP500 agora está nesse FIB, pode ser que realmente segure, né? E volte aqui. Então, por isso que eu estou falando, né? De talvez esse par subir um pouquinho mais, talvez voltar para 69,50, para daí talvez cair, eu não sei. Mas ainda não temos sinal algum de fundo, tá, galera? Então, a chance da gente ver 6800 ainda é um pouquinho grande, tá? Então, mais ou menos é isso. O dólar da Nova Zelândia, mesma coisa, né? Mesma coisa. A gente falou do 63,50, ele subiu até 63,80, né? Quase chegou no nossa segunda resistência, que é essa região do 6400, mas parou no meio dos dois, né? E aí já voltou para baixo. Mas o dólar da Nova Zelândia já está começando a me chamar bastante atenção, porque se vocês olharem aqui no semanal comigo, vocês podem ver que a gente está chegando nessa região que a gente tem anotado aqui. É a baixa de 2015, é a baixa de 2019, tá? E também o 618 também. Então, uma região super forte de suporte, como vocês podem ver. Também o 618 é aqui que talvez o dólar da Nova Zelândia possa sentir um certo suporte. Vai precisar da ajuda dos índices? Vai, com certeza. Com certeza. E eu tenho falado sobre esse nível já faz um bom tempo, tá? Então pode ser que aqui que o dólar da Nova Zelândia vai, toca e sente um pouco de suporte. Então este é um par que, na minha opinião, chama um pouco de atenção para hoje, caso ele chegue lá. Eu quero que ele faça mais uma pequena queda, lembrando que o 618 está em 62,31. A gente também tem a segunda retração a última correção de alta que tivemos aqui em 62,17. Então, essa região entre 6200 para arredondar e 62, qual que é o próximo do FIB? 23, essa região para mim aqui dentro já começa a chamar bastante atenção de talvez o dólar da Nova Zelândia tocar ali e começar uma certa correçãozinha, tá? Muito cedo para a gente ainda falar de reversão, certo? Não quero que vocês já imaginam isso, mas pode ser que isso aconteça, né? Será que a gente tem um canalzinho aqui também informando? Não sei, eu não vou colocar isso para ficar criando razões para querer comprar não, tá? Só coloco coisas quando realmente a gente tem aí uma, uma confirmação melhor. Mas está começando a ficar bem interessante, né, galera? Caso ele faça mais uma nova baixa hoje, chega nessa região, é aqui que talvez eu vou começar a comprar pequeno, e aí, quando ele voltando acima de níveis importantes, eu posso ir adicionando mais. Enfim, vou fazendo algo do estilo assim aqui neste par, tá?
É certeza absoluta que vai segurar essa região? Lógico que não. Lógico que não. Se os índices realmente desabarem, começar aí realmente uma movimentação de crise, né, de desespero, este é um par que pode sentir isso e realmente esse 6200 pode ser virar basicamente um nada para ele. Tá? Então não coloque, né, não se case com este nível do 62, tá? Opere aqui dentro, lembrando que o nosso stop não precisa ser tão grande, né? Se você comprar aqui no 6210, o exemplo, seu stop loss pode ser de 30 pips, né? Então, 30, 40, depende do seu análise, né? Nessa região. Mais ou menos é assim que eu pensaria, né? Dessa forma, pelo menos, é o jeito que eu tô calculando a minha ideia, tá? Então, mais ou menos é aqui que eu imagino fazer isso. Tá chegando bem próximo, começando a ficar bem interessante, né? Já o dólar da Austrália, né? O dólar australiano, já não já parece que quer mais, né? Precisa mais para realmente começar a chamar a atenção. Então aqui eu quero ele no 6800, que também, se você olhar no semanal, também é a mesma coisa, né? Um nível super importante no longo prazo, né? Nossas baixas aqui 2015, 2016, baixa de 2018, uma região que meio que foi bem chata aqui nessa região de 2019, depois virou suporte aqui em 2020, né, após ele ter se recuperado todo. Então é aqui que eu quero ver o que pode acontecer. Talvez é aqui que ele dê uma paradinha e talvez venha de volta para esse 7000. E ali sim, ou a gente vai fazer um reteste e fazer isso, ou a gente vai romper e aí a gente pode talvez vir buscar o 7400, tá? Então, mais ou menos é isso que eu estou de olho, tá? Começando a ficar bem interessante esses dois pares. Já o dólar da Nova Zelândia... Ai, desculpa, já falando sobre isso. Olha outros mercados, né? Ouro tá enrolando aqui, né? Segurou bem o suporte que a gente tinha notado aqui no diário, principalmente, como a gente pode ver. Mas fique de olho aqui nessa região do 1870, só ali acima disso, né? Que vai nos confirmar que realmente o ouro está com uma baixa em jogo. Enquanto isso, galera, pode ser apenas uma correçãozinha para uma próxima queda. A prata ontem, eu disse para vocês, né, que esse movimento que ele teve aqui, após ter feito uma nova baixa, tá vendo aquele diário que quebramos essa linha vermelha? Né? Ele tentou defender, mas vocês podem ver que já quase voltou quase tudo, né? Então se começar a quebrar essa baixa aqui, galera, vai começar a ficar bem feio para prata. Muito feio. Então muito cuidado, tá? E é isso então, galerinha. Desejo a vocês um ótimo dia. Último mercado, rapidamente. Bitcoin. Bitcoin, galera, como vocês podem ver, está desabando. Chegamos agora ó, em 25,5, né? 25.500. Lembrando que no longo prazo, acho que o próximo nível que a gente pode talvez ver, que eu vejo um suporte bacana, é o 23,5, tá? 23,5 e depois 23,5 e depois, galera, 17 mil. Esses são os dois grandes níveis que eu estou de olho. Se vai tocar, não sei, mas são os dois níveis que eu estou bem atento, tá? Mais ou menos é isso. Eu acho que enquanto o Bitcoin, galera, continua abaixo desse 32 mil agora, 32 mil, eu acho que ainda é tendência de baixa, tá? Eu tô falando médio a longo prazo, né? Então, somente ele voltando acima desse 32 mil, que aí talvez o Bitcoin já fez o que ele fez aqui nas baixas e acabou, tá? Então, mais ou menos essa é a minha ideia aqui no Bitcoin. Enquanto curto prazo, né, ele vai ter esses movimentos exagerados às vezes, então se prepare para isso. Mas se fosse para mim comprar o Bitcoin, eu ficaria de olho no 23,5 e principalmente no 17. Eu vou amar ver o Bitcoin ali nessa região do 17. Agora, se vai chegar ali já é uma outra questão, né? Enfim, galera, desejo a vocês um ótimo dia, tá? Boas negociações. Obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente no café. Desejo a vocês um ótimo dia e amanhã estaremos aqui com mais um café, tá? Entra lá no nosso grupo, participe com a gente ali, dou umas dicas bem bacanas que podem te ajudar, tá bom? Obrigadão, galera. Ótimo dia. Tchau, tchau.